Esta notícia dá-nos um modo perfeito para a última fronteira, as novidades da investigação científica em torno da astronomia. Miguel, bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Ora bem, para já tens aí dois temas enigmáticos que estou mortinho por perceber. Um fala-nos de uma super-terra e outra viagens de água pelo universo. Explica lá isso. A água, como nós sabemos, é bem preciosa. Não só porque nós somos, sobretudo, constituídos por água, precisamos dela para viver, e para os astrónomos também tem sido uma aventura interessantíssima perceber a origem e as viagens da água. Viagens da água, como é que ela foi depositada no nosso próprio planeta? Como é que ela apareceu no nosso próprio planeta? E isto quase parece uma sessão de guru cósmico, mas é mesmo assim. Às vezes temos que conhecer os outros, para nos conhecermos a nós próprios. E foi isso que fez um conjunto de astrónomos. O que nós estamos a ver é o disco protoplanetário de uma estrela que está a cerca de 1300 anos-luz de distância, uma estrela bebé, e portanto também tem planetas bebés que estão a ser criados ali naqueles discos que nós estávamos a ver. Vamos agora lá em mais pormenor. E quando falamos da água, nós já conhecemos aqui algumas viagens de uma maneira relativamente bem conhecida. Nomeadamente, nós sabemos como é que a viagem da água é feita das nuvens onde nascem as estrelas até às próprias estrelas. E depois como é que essa água é transportada das estrelas para... Ou melhor, como é que essa água depois vem dos cometas para os planetas. Falta aqui perceber uma outra ligação. Quase como este apiadeiro. Como é que se faz a ligação? Ou se é possível identificarmos as provas químicas de que aquela água que está nas estrelas é depois a mesma água que é transferida para os cometas. E, portanto, fomos até a este sistema planetário para então tentar descobrir o seguinte. A água, como nós a conhecemos, H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Há uma outra vertente da água, uma outra versão da água, que é chamada água pesada, em que aquele átomo de hidrogênio, para além do eletrão e do próton, tem também um neutrão. Daí o termo pesado. E os astrónomos utilizam este coeficiente entre a água, como nós a conhecemos, e a água pesada, para perceber as suas origens e os seus transportes. Muito bem. Então, o que é o resultado desta investigação? Os astrónomos olharam para, precisamente, a água pesada existente naquele sistema planetário que está a ser criado, bebé, e descobriram que este coeficiente, o coeficiente, aliás, da água normal, digamos assim, água pesada, é em tudo, Daniel, parecidíssima com a água que nós temos nos próprios cometas do Sistema Solar, dando a entender que a origem da água, então, está temporalmente há muitos milhões de anos, no passado, e além disso, ela é formada no espaço interestelar, no espaço entre as estrelas, que é depositado nas nuvens, que é depositado depois nessas nuvens que dão origem às estrelas, e essas estrelas conseguem transferir de uma maneira praticamente inalterada essa água para os próprios cometas. Dito de outra maneira, a água que nós temos aqui nos nossos copos, estamos a beber, a água que temos no nosso corpo, tem de facto uma idade extraordinária e uma origem muito para além do Sol. É mais antiga do que o próprio Sol. Às vezes a descoberta científica, Daniel, não é feita de revelações, é feita também de confirmações. Nós já desconfiávamos disto, precisávamos desta confirmação. E agora um número que eu acho particularmente interessante, quando olhamos para este disco de protoplanetário e nas evidências de água que está presente no mesmo, só para teres uma pequena ideia, aquele disco contém pelo menos cerca de 1200 vezes a quantidade de água que existe em todos os oceanos da Terra. E, portanto, nós sabemos que, então, há muito tempo, quando era mais frequente haver a colisão de cometas e de asteroides com o nosso planeta, era mesmo uma enorme quantidade de água que era depositada no nosso próprio planeta. É um bom pensamento que nós deixamos para os nossos telespectadores quando forem à praia. Sim, muita daquela água foi depositada por cometas que traziam a água já de outras paragens muito mais distantes. Muito bem. Depois, agora a super-terra. Uma outra maneira de conhecermos o nosso planeta é fazendo o nosso sistema solar, olhando simulações, fazendo simulações sobre o que é que poderia acontecer se nós tivéssemos aqui um outro visitante, um outro tipo de planeta. Qual é esse tipo de planeta? Foi aquele que tu disseste muito bem, super-terra. Nós, desde meados da década de 90, conhecemos já milhares de outros planetas, outros sistemas planetários, e é engraçado que nós encontramos em muitos deles planetas que chamamos de superterras e mini-Neptunos. Ou seja, planetas com cerca de, no máximo, 10 vezes a massa da Terra, que, como podes imaginar, não há nenhum análogo no nosso sistema solar. Nós não conhecemos nenhum planeta, uma superterra, com 10 vezes a massa do nosso próprio planeta. E alguns cientistas perguntaram-se, porquê?
será que as simulações de computador nos ajudam a explicar por que razão é que o nosso sistema solar não tem também uma superterra, pelo menos conhecida? O computador deu uma simulação e uns resultados interessantíssimos. Nós, quando olhamos para a distribuição do sistema solar, nós percebemos que ali entre Marte e Júpiter, e no meio temos a cintura de asteroides, olhamos para aquilo e pensamos assim, houve ali qualquer coisa que aconteceu no passado, naquela zona. E alguns dos modelos que explicam o sistema solar dizem-nos que Júpiter e Saturno tiveram uns movimentos de migração para o interior do sistema solar, afastaram uma série de quantidade de detritos que havia ali, que poderiam dar a Marte uma massa muito maior que aquela que tem. E, portanto, estas interações gravitacionais, se calhar, também estão na origem de tentar perceber porque é que nós não temos uma superterra. Então, o que é que eles fizeram, este grupo de investigadores? Colocou, então, todo um conjunto de simulações, disse ao computador, olha, se porventura colocarmos uma superterra, ou seja, um planeta entre 1 a 10 vezes a massa da Terra, ali, entre Marte e Júpiter, na zona de cintura de asteroides, o que é que isso influencia gravitacionalmente os outros planetas? O computador disse coisas extraordinárias. Olha, por exemplo, Mercúrio. Mercúrio tem uma perturbação orbital substancial se aquele planeta for colocado entre 3,1 e 4 vezes a distância que nos separa da Terra do Sol. Depois, mais, a própria Terra e o próprio Vênus também têm alterações se porventura for colocado também entre 3,1 e 4 vezes a distância Terra-Sol. O fator mais interessante aqui é tentar perceber, então e os grandes? Qual é que é a influência gravitacional nos grandes planetas como Júpiter e Saturno? E o resultado diz que, bom, isso depende do sítio onde for colocada a superterra. Se for colocada naquilo que se chamam as zonas de ressonância das órbitas, então, diz esta simulação que Júpiter e Saturno interagem gravitacionalmente de uma maneira muito direta com esta hipotética superterra. Como? Não cria um desfazimento muito grande nas suas órbitas, mas cria alguns pequeníssimos aumentos na sua excentricidade da sua órbita. Em planetas gigantes, como Júpiter e Júpiter e Saturno, mesmo uma pequenina alteração na excentricidade da órbita tem efeitos caóticos. Quão caóticos? Por exemplo, para a própria superterra. Diz esta simulação que é o suficiente para que uma superterra seja ejetada do nosso sistema solar devido a essa interação gravitacional que faz diretamente, quer com Júpiter, quer com Saturno. E, portanto, de certa forma, por um lado, ainda bem que nós não temos superterra, porque senão trazia estas interações gravitacionais todas. Por outro lado, temos aqui mais matéria para estudá-las nos outros sistemas planetários. Olha, então, muito rapidamente agora, as próximas experiências da Estação Espacial Internacional. O que é que salientas? Na próxima quarta-feira vão um conjunto de experiências lá para cima, para a Estação Espacial Internacional, 400 km de altitude. Eu vou salientar apenas algumas que parecem importantes, como, por exemplo, o projeto Tissues Chips in Space, ou seja, é mais uma daquelas experiências que vai tentar perceber como é que os músculos cardíacos funcionam em microgravidade. Esta é a segunda parte da experiência. Na primeira nós já tínhamos a certeza que os músculos cardíacos eram altamente alterados em microgravidade. Agora esta experiência é fundamental porque vai testar novos fármacos para tentar impedir a deterioração dos músculos do coração no espaço, com implicações, obviamente, na Terra. Estes fármacos são também para ser utilizados no nosso próprio planeta. Depois, uma outra experiência muito interessante, olha, foi feita por estudantes do ensino secundário dos Estados Unidos que desenharam, imagina tu, uma plataforma nova que vai tentar trazer imagens mais estáveis, com melhores condições da nossa Terra. É uma plataforma que vai ser colocada numa espécie de corrimões da Estação Espacial Internacional e feita por estudantes do ensino secundário. Uma outra são as experiências em biofilmes, uma experiência da Agência Espacial Europeia de camadas bacterianas que são colocadas, que se formam e deterioram a Estação Espacial Internacional, e vamos ver como é que é possível destruir essas camadas. E, por fim, tens aí livros, uma pilha de livros. Vamos muito lá rapidamente, para... da Bertrand e de Moya Maxiter, Via Láctea, uma autobiografia da nossa galáxia, tudo desde que nasceu, as interações que teve e o futuro. Outro livro que eu acho particularmente interessante, o título, O Guia Turístico do Universo, de Emiliano Ricci, à descoberta do espaço por mundos alienígenas e monstros do céu. É mesmo isto, é um guia pelos sítios mais fascinantes do nosso universo. Depois, A Invenção da Consciência, sem ciência, de Nicholas Humphrey, outra sugestão da Bertrand, como é que apareceu a consciência, como é que lidamos com ela e, sobretudo, como é que a inteligência artificial também lida, e a própria natureza da consciência e da natureza artificial. E por falar em
a inteligência artificial e da Farol, o que nos torna humano. Isto é uma experiência absolutamente extraordinária. Um conjunto de investigadores fez uma série de perguntas ao GPT-3 e recolheu respostas absolutamente extraordinárias, filosoficamente poderosas, sobre o que é a vida e o que é que nos torna realmente humanos. Por falar em humanos, o que é que nos torna humanos? Células, obviamente. E as edições 70 publica agora Como Vivemos e Por que Morremos, as vidas secretas das células, de Lewis Wolfert. Depois, em boa hora, a Saída de Emergência continua a publicar a mais extraordinária saga de ficção científica, na minha opinião, de Isaac Asimov. Este é o outro volume, Fundação e Terra, e, portanto, fico sempre muito contente com a publicação de ficção científica em Portugal. E depois, Joana Louçã e João Camargo tinham um grande problema, é que as suas filhas estavam preocupadas com o problema das alterações climáticas. E então eles decidiram também escrever um livro para sossegar as suas filhas, para ajudar os outros pais junto dos seus filhos, para explicar o que são as alterações climáticas e para salvar a primavera. É também uma sugestão da Bertrand. Muito bem, Miguel, obrigado pelas tuas sugestões e as novidades do mundo da investigação em torno da astronomia.